Então, gente, voltando aqui na segunda parte aqui de Lindbergh, tá? Princípio da continuidade ou permanência da norma. Então, o artigo 2º nos diz aí: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Então, o artigo 2º nos diz aí, ó: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou a revogue. Somente lei revoga outra lei. Costume não revoga a lei. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara. Então, a lei posterior revoga uma lei anterior quando expressamente o quê? Declara. Quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a mesma matéria de que tratava a lei anterior. Salvo as leis temporárias, as leis orçamentárias, a norma vigorará, a norma permanecerá vigorando até que a outra lei a modifique. Logo, os costumes não reformam normas. Pelo princípio da continuidade ou permanência da norma, apenas uma lei pode revogar o quê? Outra lei. Não havendo lei revogadora, não há revogação, a norma permanece. Pelo princípio da continuidade ou permanência da norma, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Então, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou a revogue. Somente lei revoga outra lei. Costume não revoga a lei. Então, nós temos o parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, a lei posterior, ela revoga uma lei anterior, quando que expressamente o declare, quando seja por ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Salvo as leis temporárias, que são as leis orçamentárias, a norma vigorará. A norma permanecerá vigorando até o quê? Que outra lei modifique. Logo, os costumes, informação importante, que eu sei que você não vai cair nessa, né? Os costumes não reformam normas pelo princípio da continuidade ou permanência da norma. Apenas uma lei pode revogar outra lei. Não havendo lei revogadora, não há revogação e a norma permanece. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revogue e nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Se a lei superou a vacatio e entrou em vigor, em regra se submete ao princípio da continuidade ou permanência. Com isso, a lei permanece em vigor até que outra, no todo ou em parte, venha revogá-la. Portanto, os usos e os costumes não revogarão a lei. Apenas uma lei nova poderá, expressa ou tacitamente, revogar uma lei anterior. Então, ó, parágrafo 2º, vamos lá. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. Então, uma lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga e nem modifica uma lei anterior. Salvo disposição em contrária, a lei revogada, ela não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, o que está dizendo aqui? A lei revogada, ela não se restaura pela lei revogadora ter perdido a vigência. Teve uma lei A.
Veio uma lei B e revogou essa lei B, certo? Então, o que aconteceu? Essa lei B, ela perdeu a vigência. Por ela ter perdido a vigência, essa lei A, ela não entra de novo com eficácia. É o que está dizendo. A lei revogada, a lei A, ela não se restaura por ter perdido, por ter a lei revogadora, a lei B, perdido a vigência. Então a lei A não se restaura. Então veio a lei A, lei B, revogou a lei A. Só que a lei B perdeu a vigência. A lei A não se restaura pela lei revogadora ter perdido a vigência. É isso que está dizendo o parágrafo 3º. Se a lei superou a vacatio e entrou em vigor, em regra, se submete ao princípio da continuidade ou da permanência. Se a lei superou a vacatio, ela superou aquele momento de vacatio, que é o período do quê? Da publicação até a vigência. Então ela entrou em vigor. Em regra, se submete ao período da continuidade ou da permanência. Com isso, a lei permanece em vigor até que outra lei, no todo ou em parte, venha revogá-la. Portanto, os usos e os costumes não revogarão a lei. Então, gente, usos e costumes não revogam a lei. Somente uma lei pode revogar outra lei. Apenas uma lei nova poderá, expressa ou tacitamente, revogar uma lei anterior. Informação importante aqui. A revogação pode ser classificada quanto à extensão. Então, quanto à extensão, nós temos a abrogação e a derrogação. A revogação quanto à extensão por abrogação é a revogação total da lei. A exemplo da realizada do Código Civil de 2002, em relação ao Código de 2016. Outro exemplo diz ao novo CPC, que revogou todo o CPC de 73. Derrogação é uma revogação parcial. A exemplo da realizada pelo Código Civil, a primeira parte do Código Comercial. Outro exemplo diz respeito ao CPC, que derrogou o Código Civil de 2002, é o exemplo do artigo 456. Então, a abrogação, ela é uma revogação total. Enquanto que a derrogação é uma revogação parcial de uma palavra, de uma letra, de um texto, de uma frase, uma revogação parcial, ou até mesmo de um artigo. Quanto à forma, então nós temos a revogação, ela pode ser quanto à extensão e quanto à forma. Quanto à forma, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa deve ser a regra na dicção do artigo 9º da Lei Complementar da LINDB, pois ocasiona uma segurança jurídica. E tácita decorre de uma incompatibilidade ou quando uma nova norma regula todo o tema tratado pela lei anterior com alguns conflitos, com algumas colisões, que são chamados o quê? Antinomínia jurídica aparente. Deve ser a regra, né? Quanto à forma, a revogação expressa. Na dicção do artigo 9º da lei, pois ocasiona o quê? Uma segurança jurídica. Quando uma lei nova, expressamente ali está revogando a outra lei. Tácita decorre de incompatibilidade ou quando uma nova norma regula todo o tema tratado pela lei anterior, mas com alguns conflitos, com colisões. E essas colisões se chamam antinomínia jurídica aparente. Então, para resolver essa antinomínia jurídica aparente, tem alguns critérios quanto à forma na tácita. E essa que normalmente cai em prova. Revogação é o ato do poder legislativo quando uma nova lei, de forma expressa ou tácita, retira total ou parcialmente uma lei velha. A revogação quanto ao alcance e quanto à forma. Nós vimos, né, que quanto ao alcance, a abrogação, que é total, e a derrogação, que é parcial. Quanto à forma, expressa ou tácita. Então, revogação é um ato do poder legislativo
Por que a revogação é um ato do Poder Legislativo? Porque tem uma lei A aqui que está em vigor. O legislador, ele cria uma lei B revogando a lei A. Então é um ato do legislador essa revogação. Quando uma nova lei, de forma expressa ou tácita, retira total ou parcialmente uma lei velha. Então, revogação é o ato do Poder Legislativo quando uma nova lei, de forma expressa ou tácita, retira total ou parcialmente uma lei velha. Então nós temos a revogação, que é um ato do Poder Legislativo, né? Quando cria uma nova lei e que revoga a outra de forma expressa ou tácita, retirando total, de forma expressa, né, ou tácita, retirando total ou parcialmente uma lei velha. Então nós temos quanto ao alcance e quanto à forma. Quanto à forma é o quê? Expressa ou tácita. E quanto ao alcance, ela é uma abrrogação ou derrogação. Abrrogação total, derrogação parcial. Quanto à forma, ela é expressa ou tácita. Quanto à forma, expressa ou tácita. Expressa, quando a lei nova expressamente está revogando aquela lei velha. Expressa, né? Quanto à forma, expressa, quando a lei nova expressamente diz no texto da lei que está revogando aquela lei anterior. E a tácita, quando tem uma antinomínia jurídica aparente, um conflito, né? Quando a lei nova aparece, mas precisa de alguns critérios para a sua aplicação. Então, na tácita, a antinomínia jurídica aparente, que são alguns conflitos. Quando uma lei nova aparece, mas precisa de alguns critérios para a sua aplicação. E quais são esses critérios? Critérios de hierarquia, cronológica e de especialidade. Hierarquia, quando uma lei superior revoga a lei inferior. Igual a pirâmide de Kelsen, né? Nós temos a Constituição e as demais leis aqui. Igual a pirâmide de Kelsen, né? Nós temos a Constituição aqui, as emendas constitucionais, os tratados, e aqui a lei complementar, né? Lei orgânica, entre outras. E assim vai, até decretos e portarias e parará. Então nós temos a hierarquia. Lei superior, revogar lei inferior. Então é quando uma lei superior, ela revoga uma inferior. Cronológica, quando a lei nova, ela revoga a lei velha. E especialidade, quando uma lei especial, ela prevalece sobre uma lei geral. Então a lei especial, gente, ela sempre prevalece sobre a lei geral. Ó, especialidade, quando uma lei especial, ela prevalece com uma lei geral. É o critério da especialidade. Quanto à forma tácita, resolve o problema da antinomia jurídica aparente, que é uma contradição entre duas normas, pelos critérios. É aparente porque, com o uso desses critérios, ela é resolvida. Então, nós temos o CDC, que é uma norma especial, em relação ao Código Civil, que é uma norma geral. Então, a lei geral, ela não revoga a especial, e vice-versa. O que acontece é que a especial, ela prevalece sobre a norma geral. Porque a lei especial, ela está... Então, a lei especial, ela o quê? Ela trata daquele assunto especialmente. Por isso, ela prevalece sobre a norma geral. Beleza? Assim como o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao consumo, em matéria de consumo, prevalece o CDC em relação ao Código Civil. Então, ó, quanto à forma tácita, resolve o problema de quê? Da antinomínia jurídica aparente, que é uma contradição entre duas normas, pelos critérios. É aparente, por quê? Com o uso desses critérios, ela é resolvida pelo critério da cronologia, pelo critério da hierarquia e da especialidade. Então, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, sem incompatibilidade ou antinomia jurídica aparente, não revoga e nem modifica uma lei anterior. Afinal, plenamente possível que um mesmo tema seja concomitantemente tratado por mais de uma norma.
a exemplo do tema de licitações, o qual possui a lei nacional e as leis estaduais. Então, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, sem incompatibilidade ou antinomia jurídica aparente, não revoga e nem modifica a lei anterior. Então, a lei nova, que estabeleça umas disposições gerais ou especiais a par de algumas leis que já estão existentes, já em vigor, sem compatibilidade nenhuma ou antinomia jurídica, sem nenhum conflito, ela não revoga e nem modifica a lei anterior. Afinal, é plenamente possível que o mesmo tema seja o quê? Concomitantemente tratado por mais de uma norma. A exemplo do tema de licitações, que temos a lei nacional, que é a 8666, e as leis estaduais. Antinomínia é a presença de duas normas conflitantes, válidas e emanadas de autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação em determinado caso concreto. Percebe-se através do conceito que não estamos diante de uma revogação das normas, mas de eventuais conflitos que pode existir entre elas em determinado caso concreto. Então, antinomínia é a presença de quê? De duas normas conflitantes, válidas e emanadas de autoridade competente. Então, quando é que tem uma antinomínia jurídica aparente? Quando há duas normas conflitantes, válidas e emanadas por autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá o que? Aplicação em determinado caso concreto. Percebe-se através do conceito que não estamos diante de revogação da norma, mas sim de quê? De um eventual conflito que pode existir entre elas. Antinomínia, conflito de duas normas válidas emanadas da autoridade competente. Devem ser levados em conta para a solução dos conflitos 3 critérios: o cronológico, a especialidade e o hierárquico. O cronológico, em que a norma posterior prevalece sobre a norma anterior. Especialidade, onde a norma especial prevalece sobre a norma geral. E o hierárquico, sendo que a norma superior prevalece sobre a norma inferior. Ressalta-se que o critério da hierarquia é considerado o mais forte de todos, por conta da importância da Constituição Federal. Em seguida, vem o critério da especialidade, sendo o cronológico considerado o mais fraco de todos. Então, devem ser levados em conta para a solução de conflitos os 3 critérios: o cronológico, especialidade e o hierárquico. O cronológico, que é a norma posterior, ela prevalece sobre a norma anterior. Especialidade, onde a norma especial prevalece sobre a norma geral. E o hierárquico, a norma superior prevalece sobre a inferior. Ressalta-se que o critério da hierarquia é considerado o mais forte de todos, por importância da Constituição Federal. Em seguida, vem o critério da especialidade, sendo que o cronológico considerado o mais fraco de todos. Quanto aos metacritérios envolvidos, a antinomínia pode ser de primeiro e segundo grau. Primeiro grau é que o conflito de normas envolve apenas um dos critérios anteriormente expostos. De segundo grau, antinomínia jurídica aparente de segundo grau, onde o choque de normas válidas envolve 2 critérios analisados. Temos ainda a antinomínia aparente e a real. Aparente, em que a situação pode ser resolvida de acordo com os metas-critérios anteriores, que é o quê? Hierarquia, especialidade e o cronológico. O real, em que a situação não pode ser resolvida de acordo com os metas-critérios antes expostos. Então, quanto aos metas-critérios envolvidos, a antinomínia pode ser de primeiro grau e segundo grau. Primeiro grau, em que um conflito de normas envolve apenas um dos critérios anteriormente expostos. E o segundo grau, o choque de normas válidas envolve o quê? 2 critérios analisados. Temos ainda que a antinomínia aparente e a real.
em que a aparente é que a situação pode ser resolvida de acordo com os metas-critérios, e a real, a situação não pode ser resolvida de acordo com os metacritérios. Pegou? Vejamos as hipóteses de antinomia de primeiro grau aparente. O conflito entre norma posterior e norma anterior, valendo a primeira, critério cronológico. O conflito entre norma especial e geral, prevalecendo que é a norma especial, critério de especialidade. E o conflito entre norma superior e de norma inferior, prevalecendo o que? A norma superior, pelo critério hierárquico. Então, nós temos o primeiro critério hierárquico, por ser um critério mais forte devido à Constituição Federal, depois o critério da especialidade e depois o critério cronológico, que é considerado mais fraco. Vejamos agora o que é antinomia de segundo grau aparente. É quando o conflito entre norma especial anterior e a outra norma geral posterior prevalecerá a primeira, critério da especialidade, e o conflito entre norma superior anterior e outra norma inferior posterior prevalecerá a primeira, critério hierárquico. Então, antinomia de segundo grau. O conflito entre norma especial anterior e outra norma geral posterior. Prevalece o quê? A primeira, a especial, critério da especialidade. E tendo o conflito de norma superior anterior e outra inferior posterior, prevalecendo a superior pelo critério hierárquico. Segundo grau, quando há um choque de normas válidas envolvendo dois critérios analisados. Quando envolve dois critérios analisados. Então, antinomia de segundo grau aparente. O conflito entre norma especial anterior e uma outra geral posterior. Prevalecerá a primeira. E o conflito entre norma superior anterior e outra inferior posterior. Prevalecerá o que? A primeira, superior anterior. Repristinação versus efeitos repristinatórios. Então, nós temos a repristinação e os efeitos repristinatórios. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Repristinação é uma coisa. Efeitos repristinatórios é outra coisa. Repristinação é a restauração da norma, o seu renascimento. No Brasil, é excepcional, demandando disposições normativas expressas. Então, no Brasil, em regra, não se adota a repristinação. Ela é excepcional, somente quando a lei declara ali, que deve haver repristinação. Fora isso, ela não é repristinada. Ela somente é estabelecida se o legislador estabelecê-la. Lei revogada só pode ser restaurada, repristinada, se a lei nova expressamente prevê esta situação jurídica. Então, repristinação é a restauração da norma, o seu renascimento. No Brasil, ela é excepcional, demandando disposições normativas expressas. Somente é estabelecida se o legislador estabelecer, tiver expressa. Lei revogada só pode ser restaurada, repristinada, somente se a lei nova expressamente prevê essa situação jurídica. Caso a lei nova seja omissa, não acontecerá a repristinação. O Brasil adota a repristinação automática. O Brasil não adota a repristinação automática. Como é que acontece isso, Ulisses? Temos a lei A e vem a lei B e revoga a lei A. Só que a lei B, ela perdeu sua eficácia. Se essa lei B não disser que a lei A pode ser repristinada, ela não será repristinada. Não tem o quê? A repristinação automática, ela não é restaurada. No parágrafo 3º, nós temos aqui, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, a posição normativa expressa. Então, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Foi o exemplo que eu dei. Em regra geral, não se admite a repristinação. Efeito repristinatório. O efeito repristinatório é outra situação. Acontece em controle de constitucionalidade.
não é a mesma coisa que repristinação, dita na LINDB. Temos a Lei A, em 2010. Vem a Lei B, em 2019. E revoga a Lei A. Contra a Lei B, tenha sido uma proposta, uma ADI. E o STF vem a julgar a estação, julgando a Lei B como inconstitucional. No direito civil, a lei se tornará nula e não gera efeitos. Logo será invalidada. E a Lei A sofre o efeito de restauração, um efeito repristinatório, porque a lei que a revogou é ineficaz, não gera efeito, não gera uma revogação. Então, acontece o efeito repristinatório. Acontece em quê? Em controle de constitucionalidade. Não é a mesma coisa que repristinação. Então, temos a Lei A e a Lei B. A Lei B, ela revoga a Lei A. Contra a Lei B, tem sido proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. E o STF vem a julgar essa ação, julgando a Lei B como inconstitucional. No direito civil, a lei se tornará nula. A Lei B, ela se tornará nula. E não gerará efeitos. Logo será o quê? Invalidada. E a Lei A? A Lei A sofre o efeito de restauração. O efeito que? Repristinatório. Porque a lei que a revogou, ela é ineficaz. Ela não teve eficácia. Então não gera efeito. Não gera efeito no mundo jurídico. Não gera revogação. Se ela não tem efeito, não gerou efeito no mundo jurídico, ela não tem o quê? Ela não tem o quê? Não gera revogação para ela. Tem uma Lei A. Veio uma Lei B e revogou essa Lei A. Só que a Lei B sofreu o quê? Sofreu uma ADI. Então foi julgada pelo STF como inconstitucional. Então ela não gerou o quê? Não teve eficácia, não teve validade no mundo jurídico. Por ela não ter validade no mundo jurídico, ela não teve o quê? Eficácia de lei revogadora. Então a Lei A, ela o quê? Ela sofre o efeito da repristinação. Pegou? A casuística, em regra, cobrada na prova é a seguinte: a Lei A está em vigor e é revogada pelo advento da Lei B, a qual é revogada pela Lei C. Pergunta-se: a revogação da Lei B pela Lei C retoma os efeitos da Lei A? Claro que não, pois não há repristinação automática. Para que houvesse isso, seria imprescindível que a Lei C expressamente previsse essa possibilidade. Conforme o artigo de lei mencionado, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Mas atente, que o dispositivo ressalva as hipóteses de expressa disposição em sentido contrário, na nova norma legal. Leia-se, Lei C. Resposta negativa. Então, temos aqui um exemplo, né? Cobrado em prova é a seguinte. Temos o quê? A Lei A, que está em vigor. E é o quê? Lei A é revogada pela Lei B, a qual é revogada pela Lei C. Então a Lei A, vem a Lei B e revoga a Lei A. E vem a Lei C e revoga a Lei B. Pergunta-se, a revogação da Lei B pela Lei C. Então, essa revogação da C pela B, ela repristina, retoma os efeitos da Lei A? Em hipótese alguma, né, gente? A Lei A já foi, passou batido pela Lei B. Então, pela Lei B ter perdido a vigência pela Lei C, a A já era. Então nós temos a resposta aqui, negativa, né? Não, pois não há o quê? Repristinação automática. Para que houvesse isso, seria imprescindível que a Lei C expressamente previsse essa possibilidade. Se a Lei C, que revogou a Lei B, falasse assim, restaura a Lei A, repristina a Lei A, aí sim, mas não falou nada. A Lei A, ela já era. Conforme o artigo de lei mencionado, a lei revogada, que é a Lei A, não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, que é a Lei B. Mas atente que o dispositivo ressalva as hipóteses de expressa disposição em sentido contrário,
na nova norma legal, na Lei C. Fica logo a resposta negativa. Se a Lei C trouxesse represtindo a Lei A, beleza, mas não trouxe nada, pela Lei B ter perdido a vigência, a Lei A já era. Então nós temos aqui, ó, um exemplo aqui, né? Temos a Lei A em vigor. Então veio a Lei B e revogou a Lei A. A Lei B foi e revogou a Lei A. Então, revogada a Lei A pela Lei B em 2008. Nós temos aqui a Lei C. Então a Lei C revogou a Lei B. Pela Lei B ter perdido a eficácia por causa da revogação da Lei C, a A não se restaura automaticamente. Então a Lei C não represtina, salvo se houver disposição expressa em C. Então a Lei C, ela não represtina automaticamente a Lei A. Mas se tiver expressamente na Lei C ali, ó, retoma, restaura a Lei A, aí beleza. Mas fora isso, não. Deu para pegar, né? Pô, desenhei aí, tá tranquilo, né? Obrigatoriedade simultânea ou vigência sincrônica das normas. Então, ó, obrigatoriedade simultânea ou vigência sincrônica das normas. É o artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, vem lá a lei, tá lá a lei, pô, não conheço. Aí a pessoa faz, pô, não sabia que tinha essa lei. Sinto muito. Por isso que exige a publicação da lei. Para quê? Para tornar ela eficaz. A lei publicada é para todos saberem que aquela lei foi publicada, que o quê? Que está regulando aquele assunto daquela matéria. Então, desconhecendo a lei, o que não está descrito ali na lei vai sofrer a sanção, independente se conhecia ou não. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. A ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la. Este entendimento decorre do princípio da obrigatoriedade, que em regra proíbe a alegação do erro de direito. A ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei para deixar de cumprir. Então ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhecia. Então essa daí está descartado, cai por terra. Pelo princípio o quê? Pelo princípio da obrigatoriedade, que em regra proíbe o quê? A alegação do erro do direito. Ah, não conhecia. Perdeu. Princípio da obrigatoriedade. Beleza? Então, integração normativa aí a gente vai ver em outra parte do resuminho, parte 3. Se liga no canal, toca o sininho aí, se inscreva, compartilhe o vídeo, que tá muito legal, você vai se dar bem. E a gente vai ver aí, gente, tô vendo aí, se eu faço 40 ou 60 exercícios da Indy. Porque é um assunto que cai bastante. Até a próxima.